Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Bom estarmos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. É um privilégio. A verdade é essa, né? É um privilégio para nós. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 2, os versos de 3 até 11. Primeira carta de João, no capítulo 2, de 3 a 11. Diz assim: E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Porque as trevas vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui. Eu te louvo porque o Senhor nos dá esse privilégio, essa alegria, hoje pela manhã, lembrando dos teus servos no passado, que para entrar no Santo dos Santos tinham que entrar amarrados, o povo estava separado do local que marcava a sua presença. E hoje nós temos esse livre acesso, Senhor, muito obrigado. É claro que esse aqui não é um local de habitação física do Senhor, mas um local que nós separamos para adorar a Ti, separado como local de culto público a Ti. Por isso nós te agradecemos. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Que o Senhor, a cada dia, fale conosco para que possamos ser conforme o Teu querer santo, possamos resplandecer a luz de Cristo em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa primeira carta de João, no primeiro capítulo, nós já vimos que João identificou, conforme a última mensagem que nós falamos, 3 tipos de falso cristão, de falso crente. Aquele que engana a si mesmo, que engana os outros e que engana a Deus, ou que tenta enganar, né? E nós vimos também que nós devemos andar na luz. Então nós estamos lendo aqui novamente sobre a luz, nós já falamos que nós devemos andar na luz e que Deus estabeleceu para os cristãos um advogado junto de si, o próprio Cristo, o justo, o qual se entregou, pagou pelos pecados dos crentes em todo o mundo. E essa ação intercessória, essa intercessão feita por Jesus em favor dos pecadores, na verdade é em favor daqueles que o conhecem como o seu Salvador. Então, considerando que isso ocorre nos céus, nessa intercessão, longe da nossa vista, nós perguntamos assim, que maneira nós poderíamos saber que nós realmente estamos sendo beneficiados por essa intercessão, que nós realmente conhecemos Jesus? Essa pergunta também tinha uma importância muito grande para os crentes naquele momento em que João escreveu, para os crentes na Ásia. João escreveu porque eles estavam sofrendo um assédio muito grande daqueles mestres que afirmavam conhecer a Deus e a Cristo muito mais do que os próprios crentes daquela época. E, na verdade, uma afirmação assim, né, trazia uma preocupação muito grande para João, porque o ensino que era falado, eram os ensinos dos apóstolos, do conhecimento de Deus e de Cristo, era aquele que João fazia e alguns pregadores, né, os falsos pregadores, estavam ensinando de uma maneira diferente. Então, era uma mensagem falsa e João apresenta
a sua mensagem para ajudar os crentes a discernir esse verdadeiro conhecimento de Deus e de Cristo. E ele apresenta, podemos dizer que um critério, um teste para avaliar essa afirmação daqueles crentes que conheciam ou não ao Deus. O versículo 3 diz: e nisto sabemos que o temos conhecido, como? Se guardamos os seus mandamentos. O conhecimento de Deus, ele tem alguns aspectos: intelectual, intuitivo e místico. Mas eu quero destacar aqui o que o apóstolo traz como mensagem principal, que é conhecer a Deus está ligado a um teste moral, a uma prova moral na nossa vida. Como é que eu posso dizer, como assim um teste moral, uma prova moral? Na verdade, nós demonstramos conhecimento de Deus quando nós obedecemos, quando nós fazemos aquilo que Ele nos ordenou. Então, quando nós somos obedientes, a nossa alma, ela está entregue aos cuidados divinos e assim, naturalmente, ela é moldada pelas leis morais divinas, pelas leis que nós aprendemos dia a dia, de acordo com a Bíblia. E essa alma, ela é santificada no contato com Deus, na comunhão com Deus. E é claro, na ação transformadora do Espírito Santo. João, ele está contestando esse conhecimento intelectual defendido pelos falsos mestres com o conhecimento prático de Cristo. Ele traz o conhecimento prático, falando daquilo que tem que se fazer, daquilo que ele viu, daquilo que ele viveu, que ele ouviu do próprio Cristo, e mostrando o reflexo e mostrando na vida os frutos daquilo que ele vivia. E assim ele contesta esse conhecimento dos falsos mestres. Deixa eu só lembrar para vocês aqui, nós já ouvimos falar que o gnosticismo era o ensinamento daquele momento dos falsos mestres. Então, se vocês estavam antenados aí, conectados com essa mensagem da carta de João, o gnosticismo é uma heresia, um ensinamento sobre o conhecimento. E os gnósticos ensinavam que para voltar a Deus, o Espírito que saiu de Deus e veio para a Terra, para ele voltar a Deus, ele tinha que adquirir um certo conhecimento secreto. E esse conhecimento secreto é que ia dar a salvação. E que Cristo, na verdade, não era Deus encarnado, porque a matéria é má, a matéria não presta, o bom é o Espírito. Então, eles não aceitavam que Cristo fosse um Deus encarnado. Jesus, homem, recebeu o Espírito no momento do batismo e lá na cruz esse Espírito deixou novamente Cristo. Então eles dizem que Deus não pode ser homem. Então esse conhecimento secreto que eles iam adquirindo é que ia revelar para eles, Deus ia dar a salvação para eles. E João tenta contestar esse tipo de ensinamento que ele faz, que eles fazem. E a referência que ele usa é justamente os mandamentos da obediência. E é quase certo que João está descrevendo aqui, especialmente os 10 mandamentos, que são um resumo da vontade de Deus. Esse resumo da vontade de Deus em relação ao culto, à vida social, à vida moral, à vida familiar de um homem. Então, guardar esses mandamentos significa obedecê-los. E nós vamos ver alguns aspectos sobre essa palavra guardar, que realmente, quando a gente fala guardar, a gente fica pensando em que está implicando essa palavra. Obviamente, obedecer e ser um verdadeiro cristão, aquele que anda nos mandamentos de Cristo, não significa viver numa perfeição absoluta. Não significa viver uma perfeição absoluta, porque neste mundo é difícil, é impossível. Nós ouvimos agora há pouco o pastor falar sobre isso. João está se referindo a uma luta constante que nós temos no dia a dia. É uma luta com a fraqueza humana para tornar a nossa vida uma vida obediente a Deus. A obediência é a prova do conhecimento de Deus. No verso 3, ele diz: sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. Não significa um conhecimento intelectual, um conhecimento teórico. Claro que não. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é de evidência. Um conhecimento de evidência.
A evidência da salvação está na obediência. Uma vida obediente a Deus, guardando os seus mandamentos, ela revela o conhecimento de Deus. Nós podemos dizer que os mandamentos não salvam. Os mandamentos não salvam. Mas um salvo guarda os mandamentos. Um salvo obedece aos mandamentos. Obedecer aos mandamentos não vai te trazer salvação. É como assim? Se eu obedecer os mandamentos eu não vou ser salvo? Não, não só. Porque nós conhecemos pessoas que não roubam, não matam. Nós conhecemos pessoas que praticam boas obras. Nós estamos cheios aí de, não sei se podemos dizer, religiões, denominações, instituições, que fazem caridade, que dão aos pobres, dão às viúvas, dão aos mendigos, pessoas que na sua vida não têm nenhum caso policial, pessoas que não foram desonestas, pessoas que não adulteraram, não prostituíram, estão seguindo os mandamentos. E quer dizer que só com isso eles têm a salvação? Mas nós podemos mostrar a nossa obediência e mostrar que somos salvos, obedecendo aos mandamentos. Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor revelam e mostram uma vida com Cristo, uma vida de obediência por amor, e mostram com as práticas que têm o conhecimento de Deus. E como é que nós vamos saber se nós realmente conhecemos a Deus? Eu devo olhar para mim mesmo, uma maneira de saber se eu conheço a Deus, olhar para mim mesmo e perguntar: eu guardo os mandamentos do Senhor? Davi, no Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É um cântico maravilhoso, eu gosto de cantar esse salmo, né? Tua palavra escondi, guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. E às vezes nós cantamos e nem prestamos muita atenção naquilo que diz, e aqui Davi diz esse guardar no sentido de memorizar, de fixar, para não esquecer, para praticar. Muito legal a gente ver toda a igreja cantando os cânticos. É muito bonito a gente ver os salmos, a gente lê no dia a dia, seja no devocional, ou seja lá quando é que a pessoa pega a Bíblia para ler salmos, mas às vezes nós não analisamos aquilo que está escrito, né? O Salmo 119, na verdade, eles são expressões maravilhosas. O salmista demonstra o seu amor aos mandamentos, e aqui temos várias palavras para isso: mandamentos, estatutos, testemunhos, decretos, leis, juízos, preceitos, e ele mostra que tem neles prazer, tem satisfação em os guardar. E aqueles que ainda não se tornaram nova criatura, aqueles que não obedecem por amor, não têm conhecimento de Deus, eles não têm prazer na lei do Senhor. E de forma alguma não vão meditar nela, nem de dia, nem de noite, nem hora nenhuma. Porque aqueles que têm prazer na lei do Senhor, esses sim, meditam nela dia e noite, têm prazer na lei do Senhor. E quem não gosta, de ouvir falar sobre mandamentos, sobre leis, sobre as ordenanças, essas pessoas têm verdadeira ojeriza mesmo ao que é bíblico, têm aversão porque esses mandamentos vão cercear a sua liberdade, vão tirar muita das coisas da sua vida, vão limitar a sua vida, vai ter uma vida limitada, porque para eles esses mandamentos são cruéis, são penosos, são difíceis de serem obedecidos, e são mesmo, são para nós também, são difíceis para nós de obedecer e seguir esses mandamentos. Quando nós recebemos de Deus um novo coração, um coração transformado, esses mandamentos para nós são desejados. Nós desejamos obedecer, nós desejamos seguir, porque nós amamos a Deus e foi Ele quem promulgou esses mandamentos, essas leis. Não se esqueça, conhecer os mandamentos não basta, é preciso obedecer, é preciso guardar, é preciso se submeter e fazer isso em amor. É preciso amar, ter satisfação, prazer nas leis do Senhor. Conhecimento e obediência andam de mãos dadas. Conhecimento e obediência andam juntos. Não há como separar, porque quem conhece a Deus anda
seguindo a lei, anda praticando os mandamentos e o faz por amor. João escreveu lá no capítulo 14 do seu Evangelho, o seguinte, no versículos 21 até 23, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também amarei e me manifestarei a ele. Agora a parte A do versículo 23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aqui é João falando aquilo que ouviu do Mestre, aquilo que ouviu de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essa palavra guarda ou guardamos, essencialmente está indicando a prática, fazer, praticar, porque são divinos, né? Eu gostaria que você, se pudesse abrir Jeremias no capítulo 9, gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura em Jeremias no capítulo 9. O Senhor falando os versos 2 e 3. Quem me dera eu tivesse no deserto um abrigo para viajantes, então deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores, curvam a língua como se fosse o seu arco, para disparar mentiras, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade e não conhecem o Senhor. E não me conhecem, diz o Senhor. Não me conhecem. Quem não conhece o Senhor, quem não guarda os seus mandamentos, vive de mal a pior. Vive sendo desonesto, vive mentindo, vive pecando, praticando tudo que desagrada ao Senhor. Se você tiver a oportunidade de abrir aí em Oséias no capítulo 4, você pode confirmar, se não, veja depois. Oséias diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Há outras traduções que dizem violência sobre violência, o sangue derramado. É o que há na terra. Mentir, furtar, adulterar, roubo. Uma terra de corrupção. É assim que vivemos. Será que tem alguma coisa semelhante com os dias de hoje? Essa passagem de Oséias que foi escrita há milhares de anos. Não há o conhecimento de Deus. O Senhor diz que o povo pratica essas coisas porque não o conhecem. Fortalecem-se na terra, não para a verdade, avançam de maldade em maldade e não me conhecem. E aqui em Oséias ele diz que essas coisas os habitantes da terra fazem e não têm o conhecimento de Deus. Uma vida ímpia, uma vida pecaminosa, uma vida de piedade, de conhecimento de Deus. São contradições do Novo Testamento, do Velho Testamento, e são relações que nós encontramos na vida de quem obedece e de quem desobedece. Por isso que João está dizendo: sabemos que o conhecemos. Ontem, numa conversa com uma senhora no carro, ela estava contando sobre um evento que aconteceu aqui em Aracaju, em uma igreja, e eu fiquei assustado com a multidão de pessoas que estava ali na porta, estava difícil o trânsito, e provavelmente, segundo o que disseram, 3.000 pessoas. E nesse tempo não poderíamos ter, né? Eu não sei se o templo tem capacidade para 10.000, 30% daria 3.000. Ela disse que não tinha nenhum problema não, de aglomeração, mas a gente estava vendo que tinha. Mas não é esse o caso.
É que na conversa com ela estava falando das maravilhas que foram ditas e que se fizeram naquele lugar, da pessoa que era um mensageiro, das coisas que viu no YouTube, mas que as pessoas não acreditam nisso, porque nós estamos vivendo um tempo de corrupção, um tempo em que só o mal está na terra. É verdade, é verdade. Nós estamos vivendo um tempo de corrupção em que o mal anda à nossa volta dia a dia, com exemplos, seja para quem é milionário, para quem faz parte nós poderíamos classificar a sociedade da classe média, da classe baixa, daqueles que são extremamente miseráveis. Todas essas classes sociais têm gente ruim, tem gente boa. Todas essas classes sociais têm pessoas corruptas, tem pessoas honestas, mas na verdade essa corrupção que ela quis dizer e as pessoas não acreditam é porque as pessoas não querem obedecer aos mandamentos do Senhor, não querem obediência, não querem conhecimento de Deus. No verso 4, lá do 2º capítulo da primeira carta de João, aliás, no capítulo 2, primeira carta de João, é o texto que nós estamos seguindo, diz que eu conheço. João diz: aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Nós já falamos atrás sobre aquilo que João identificou como falso cristão, sobre a mentira, tentar enganar a si mesmo, aos outros e a Deus. Os mestres gnósticos supunham que o conhecimento místico, cerimonial, mágico, era um caminho que os levaria, era um caminho de volta para Deus, mas o caminho deles não produzia santidade, pelo contrário, viviam uma vida de devassidão. O caminho deles não produzia santidade, pelo contrário, eles viviam realmente pecando. E de repente alguém pode perguntar assim, pode dizer assim: é claro, isso aí está tão claro para a gente que a gente fala, se a vida deles não apresentava sinais de que eram crentes de verdade, isso que está falando aí fica muito claro. Como é que os crentes iam cair numa mentira dessa? Irmãos, por causa da forma que eles pregavam, daquilo que era pregado. A gente fala, às vezes, de uma maneira rasa, vamos dizer assim, né? E eu poderia dizer para vocês o seguinte, que essa explicação de que viviam uma vida de devassidão tinha a ver justamente com aquilo que eles estavam pregando, com a sua crença, de que a matéria era mal, o corpo era mal, por isso podiam fazer o que quisessem, porque o que ia dar salvação para eles era o conhecimento que o Espírito ia obter de desprender dessa terra, dessa matéria do corpo e voltar a Deus. Então o que faz, não importa, nos remete ao quê? Ao que já foi falado aqui hoje, anteriormente: uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode viver à vontade, fazer o que você quiser. Você está salvo? Não é salvação garantida? Não, mas a salvação é demonstrada através da vida que eu levo. É através do nosso testemunho que nós vamos ver uma vida de salvação, uma vida de santidade, uma vida de salvo. Aquele que recebeu um novo coração, que teve uma vida transformada, ele vai ter uma história diferente. Por quê? É nova criatura. As coisas velhas passaram, vai continuar na mesma vida. É um exemplo de uma pessoa transformada, de quem recebeu um novo coração, é viver uma vida diferente. É viver uma vida de obediência, não é entregue às paixões carnais, aos prazeres deste mundo, e nem ter qualquer outra coisa na sua vida que substitua o lugar de Deus. Porque muitas vezes nós substituímos, nós colocamos tantas coisas em primeiro lugar, prioridade. A gente coloca família, trabalho, estudo, uma série de coisas. A idolatria toma conta do lugar de Deus na nossa vida com pequenas coisas que nós nem imaginamos. Nós nem fazemos caso. Nós podemos dizer que quem diz eu conheço vai provar essa afirmação apresentando a sua vida em obediência. E após estabelecer que o verdadeiro conhecimento de Deus não pode ser divorciado da nossa conduta, então João, ele fala sobre esse teste que nós devemos fazer para conhecer a nossa vida, para olhar para nós e dizer se realmente nós conhecemos a Deus. E apesar de viverem dizendo que eles conheciam a Deus e a Cristo mais até do que os crentes, aqueles falsos mestres,
eles, com a sua vida, mostravam o contrário. A desvalorização do corpo produzida pela crença deles, fazendo essa separação de matéria e espírito, né, a dicotomia, isso trouxe falta de seriedade quanto à sua conduta moral, ao relaxamento quanto às ordenanças, quanto aos mandamentos. Então, eles não estavam obedecendo aos mandamentos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala de uma igreja dotada de dons espirituais, fala de uma igreja que falava em línguas, profetizava, fala dos milagres que aconteciam. É uma bênção, né? Maravilha, igreja maravilhosa. Mas Paulo diz assim: vocês são carnais, porque dons não revelam espiritualidade, mas alguém obediente aos mandamentos, ele vai demonstrar frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são importantes. Uma pessoa pode ter muitos dons. A pessoa pode ser um excelente pregador da palavra, uma eloquência para falar, fazer a sua mensagem bem elaborada, uma homilética perfeita, mas ainda assim, esses dons de falar podem não ser suficientes. É fantástico, é claro, saber. E a pessoa pode até ter dons para cantar lindamente, saber fazer todas as vozes, pode saber tocar qualquer instrumento, tocar bem. Um guitarrista que faz a sua guitarra falar com os acordes. Mas se for para a própria glória, se for para seu engrandecimento, não serve de nada. São dons que Deus deu para a glória de Deus e não para a glória da pessoa. E qualquer um que for usar os seus dons para Deus tem que usar como instrumento de Deus, para a glória de Deus. Se ele não fizer isso, ele é apenas uma pessoa bem dotada de dons e talentos, de capacidades. E não é mais do que isso. Ele acaba usando os seus dons e talentos apenas para a sua glória, para se engrandecer, para aparecer. Eu acredito que muitos aqui já ouviram a história, eu acho que já foi até contada aqui na igreja, de uma mulher que fez um bolo. Me lembro da história, se era o aniversário da igreja, se era o aniversário do pastor, e o pastor agradeceu, e ela diz: eu faço para a glória de Deus, eu fiz para a glória de Deus, glória a Deus. Mas durante o culto, no final, né, agora nós vamos ter o bolo, e acabou ali o culto, e a mulher não viu sendo citado o seu nome, para agradecer pelo bolo que ela fez. E ela ficou muito brava, porque o seu nome não foi lembrado e não se agradeceu a ela pelo bolo que ela fez. E aí, é para a glória de quem que ela fez o bolo? Dela? Para a glória de Deus? Então esse tipo de coisa às vezes nos escapa. Quando fazemos para Deus, não é preciso buscar reconhecimento. Nós não fazemos para buscar reconhecimento. Os frutos do Espírito, eles são demonstrados naquilo que fazemos e são demonstrados no dia a dia. Meus irmãos, a obediência à palavra de Deus é a prova de que nós estamos em Deus e que Deus está em nós. No verso 5 fala justamente isso. Nisto sabemos que estamos nele. Apesar da frase aparecer somente no final do versículo 5, ela serve também de introdução a esse teste que eu me referi, esse teste moral prático, que fala no verso 6 também, que nós vamos introduzir no verso 6. Nisto, essa palavra nisto, refere-se ao que se segue e não ao que está vindo antes. Nós podemos observar quando ele fala: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, olha o finalzinho do verso 5. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar. Andar como? Como ele andou. Andar como ele andou. O apóstolo acrescenta que outro aspecto prático do verdadeiro conhecimento de Deus, e que também serve de teste, agora ficou melhor, né? Obrigado.
e que também serve de teste para os que dizem que estão em Cristo e que é permanecer nele. O teste prático é que vai mostrar se nós permanecemos em Cristo, se nós estamos em Cristo, se Ele está em nós. João aprendeu isso com o próprio Cristo. No sermão que Cristo pregou sobre a videira verdadeira, está aí no Evangelho de João, no capítulo 15, João 15, dos versos de 3 até o 10, a videira e os ramos. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Uma expressão que João descreve aqui de união vital entre o crente e o Salvador. Essa parábola descreve da videira e os ramos. Aquele que está na videira, os ramos que está na videira, ele dá fruto. Porque se ele não der, ele vai ser cortado. E aí, quando ele cortado, está no chão, vão pegar, apanhar e lançar no fogo. Vai ser queimado. Então não basta viver na videira, estar aqui. É preciso produzir frutos. Não basta guardar a palavra, devemos andar como ele andou. Quem permanece em Cristo deve andar em obediência. E como podemos saber se nós estamos em Deus? João responde a essa declaração com algumas, na verdade, posso até usar de redundância, né? Com declarações que ele faz aí nos versos 5, quando estamos nele, no verso 6, quando permanecemos nele, e quando andamos assim como ele andou, como está escrito no verso 6. Então João faz essas declarações nos dando a resposta de como podemos saber se nós andamos em Deus, ou se nós andamos com Deus. Como é que Cristo andou? Ele andou regido pela humildade, pela obediência, se entregou a si mesmo, se esvaziou de si mesmo. Ele andou em amor, perdoou os seus algozes, perdoou os seus inimigos. Se lembram que lá na cruz, quando Jesus sofria as dores, ele sofreu humilhações, ele foi cuspido, foi humilhado, mas ele diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Quem de nós é capaz de receber uma bofetada, de receber uma cusparada, ficar quietinho, calmo? Pai, perdoa esse inferno. Bons, isso é só um pouquinho, né? Só uma pitada. É difícil andar como ele andou dessa maneira. É difícil. Mas ele nos sustenta e nos dá força e nos ensina como devemos andar dia a dia. Ele andou em amor e é assim que nós devemos andar. Andando em amor, nós vamos cumprir essa prática, a obediência moral à lei do Senhor. 1 João 2,7 diz: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. João está falando do mandamento do amor. Muita gente diz até que é o 11º mandamento. Ele diz que é um mandamento antigo, mas no verso 8, se vocês observarem, no verso 8 ele diz que é um mandamento novo. É antigo ou é novo? Claro que isso não é uma contradição, irmãos.
É antigo porque ele já é citado na Bíblia desde o início, desde o princípio. Faz parte dos mandamentos entregue a Moisés, as tábuas da lei. Em Levítico 18, 19, diz assim: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Deuteronômio 6, 4 e 5 diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Então aqui está o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, em Deuteronômio e em Levítico. É um mandamento antigo, mas é novo, porque João aqui ele tenta ensinar ao povo que esse amor novo vem com a prática. Jesus diz que era o resumo dos mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A suma isso é o mais importante. E ao amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, os demais mandamentos serão cumpridos. Vamos viver uma vida moral, social, como família, obedecendo aos mandamentos, não matando, não roubando, não prostituindo, não adulterando, não desejando nada do próximo, honrando pai e mãe. Assim nós vamos cumprir os mandamentos. A língua grega há duas palavras para o novo, uma que se refere a tempo e outra para a qualidade. E aqui o que João usa é para se referir ao termo qualidade. Nós podemos considerar aqui alguns aspectos sobre isso. Quando o antigo deu origem ao novo, ele na verdade não deixou de existir. É antigo, se faz referência porque já estava desde o princípio, mas ele não deixa de existir, ele não perde a sua validade. Em Mateus 5, 43, 48, Jesus diz: eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Nós podemos dizer que o mandamento é novo em profundidade, é novo em extensão, é novo em experiência. Eu queria contar aqui para vocês uma mensagem que eu ouvi sobre esse novo mandamento. Eu gostei da exemplificação que o pregador deu. Ele disse que algumas mensagens que nós vamos pregar, que o mensageiro vai trazer, as pessoas que estão ouvindo dizem: isso não é novidade nenhuma, eu já conheço. Quando o pastor leu Ezequiel e começou a ler e depois falando sobre o versículo, eu disse: olha, está aí a mensagem que vamos fazer daqui a pouco, está justamente encaixado aí. Realmente, quando nós começamos a falar, pode ser que não tenha nada de novo, a gente já conhece, já ouviu falar. Nós já ouvimos falar sobre ansiedade. Muitas pregações e estudos são feitos sobre as pessoas que são ansiosas, né? A palavra do Senhor fala sobre ansiedade. Em Filipenses 4, 6, 7 diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você já leu isso na Bíblia, eu já li isso na Bíblia dezenas de vezes. Mas provavelmente a pessoa lê isso dezenas de vezes, mas nunca experimentou. Essa paz na vida não foi experimentada. A pessoa não descobriu na prática, não teve uma experiência do que é viver na paz de Deus, de não viver em ansiedade. Então chega o dia em que essa pessoa entrega as suas preocupações nas mãos do Senhor, ela entrega os seus pensamentos, as suas dívidas, seja lá o que for que ela tem de preocupação, o seu amanhã, ela entrega nas mãos do Senhor, ela entrega a sua ansiedade. E aí ela experimenta essa paz, e ela tem essa prática. E aí esse novo chegou para ela, esse mandamento novo chegou. Então, esse amar a Deus, acima de todas as coisas,
esse amar ao próximo como a si mesmo, ele traz um novo, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, quando Jesus, ele fala que como devemos amar? Amar como eu vos amei. É amar como Cristo amou. Então isso traz um novo. Quando estava dizendo que amar ao próximo como a si mesmo, Jesus ainda coloca como eu amei. E eu já citei aqui como é que Cristo amou. É difícil, irmãos. É muito duro a gente saber que nós não temos capacidade de amar dessa maneira. É pela graça de Cristo que nós somos alcançados, é pela sua misericórdia, porque nós vivemos num mundo corrupto, de corrupção, e no dia a dia nós não demonstramos a prática do conhecer a Deus, de guardar os seus mandamentos. Nós devemos andar na luz. O versículo 8 diz que as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Na vida cristã, as trevas têm que se dissipar, porque a luz brilha. A verdadeira luz, que é Cristo, já brilha. Mateus 4,16 diz: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Na verdade, essa é a mesma pessoa que afirmou estar em comunhão com Deus, lá no capítulo 1, versículo 6. É aquela que diz que conhece a Deus e não pratica, não mostra na prática o que é obedecer. Há um exemplo que eu ouvi ainda quando era criança, acredito até que possa ter falado aqui, de um homem que trabalhava muito na igreja e estava muito dedicado, um santo na igreja, mas em casa era um terror. Tratava mal a esposa, tratava mal os filhos, tratava mal os vizinhos. O tratar mal, no sentido de ser ignorante, bruto, no trato, não era amável, desobediente às leis do Senhor, em casa, no relacionamento familiar, no relacionamento pessoal com as pessoas. E muita gente vive assim, no seu relacionamento no trabalho, em todos os pontos da sua vida, sendo crente só dentro da igreja. E esse exemplo desse pai que vivia dessa maneira, a garotinha olhando a vida do pai, chega e diz que, faz uma pergunta: nós podemos morar na igreja? Eu queria saber se a gente podia morar na igreja. E quando ela é perguntada por que ela queria morar na igreja, ela responde: não, porque aqui meu pai é assim, meu pai é desse jeito, mas em casa é terrível, eu queria morar na igreja, para viver sempre assim. É preciso haver coerência entre o que dissemos e o que fazemos. Quando eu li essa mensagem, quando eu estudava, preparava, eu me lembrei do filme Martinho Lutero, dos padres que se autoflagelam. E ao ler e ao meditar nessa mensagem, eu estava tomando chicotadas. Porque é muito difícil a gente reconhecer, é muito difícil saber que devemos andar na luz e ver que a prática aos mandamentos, nós todos os dias ouvimos como devemos fazer e não fazemos. E o cristão, ele deve viver na luz, não há meio termo. Com Cristo não existe penumbra, ou é luz ou é trevas. Não podemos estar em comunhão com Deus e com relações quebradas com os nossos irmãos. O amor não produz tropeço, nem para si, nem para os outros. No versículo 10 diz que quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Um crente que guarda no coração o ódio, encontra em si tropeço para crescer espiritualmente. Um homem, certa vez, caminhando na rua, na escuridão, ele viu uma luz que vinha em sentido contrário. Essa luz, ora baixava, ora subia, era oscilante. E à medida que o tempo passava, ele chegou mais perto. Quando chegou próximo, ele viu um homem que vinha na sua direção com uma lanterna e uma bengala branca. Era um cego. Então ele se aproximou do cego e perguntou: por que você está com essa lanterna? Você é cego. E o cego respondeu: eu carrego a luz não para que eu veja, mas para que eu não seja tropeço para os outros, para que os outros me vejam. Então, se eu não consigo ser luz,
mas deixe a luz de Cristo refletir na sua vida. Vamos deixar a luz de Cristo refletir na nossa vida para que não sejamos tropeço para ninguém. O ódio é um veneno que destrói aqueles que se nutrem dele. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas, versículo 11, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em suas interpretações e comentários do Novo Testamento, reverendo Augusto Nicodemos diz que as trevas a que João se refere aqui é aquelas que nós estamos falando sobre a escuridão moral e espiritual. É característica de um estado de corrupção em que a humanidade vive neste momento, nesses dias atuais. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Como eu já disse, os incrédulos estão cegos, andando no escuro. Paulo, ele até descreveu a sua vida antes de conhecer a Cristo, dizendo que era insensato, desobediente, desgarrado, escravo de todo tipo de paixão e prazer, vivendo em maldade e inveja, sendo odiado e odiando. Está lá em Tito 3:3. Quem não ama a verdade, não perdoa. Quem se alimenta de mágoa, de intriga, anda longe da luz e nem sabe para onde vai, e é tropeço para aqueles que andam em sentido contrário. O destino dessa pessoa é a perdição eterna, é o inferno. Eu sei que muita gente pensa que ser crente é ir à igreja, levantar a mão, é ser batizado, é dizer que aceitou Jesus, né? Ou para outras pessoas pode ser modificar a maneira de vestir, de cortar o cabelo, de falar, de agir, de andar, carregar uma Bíblia, ir à igreja todo domingo. É verdade que essas coisas podem até revelar e mostrar uma pessoa que é membro de igreja, é uma pessoa crente, pode. Mas seguir Jesus requer um outro padrão, porque Jesus, ele não é só mestre, ele é exemplo. E quando nós temos um exemplo como Jesus, nós queremos seguir. E aquele que professa, aquele que declara que está em Cristo, tem o dever moral e espiritual de andar, de viver como Cristo andou, como Cristo viveu. Não é fácil, nunca vai ser um cristão genuíno. Nunca vai ser. Membro da igreja é aquele que atende os critérios exigidos pela igreja local. Isso nós todos podemos ser. Não há nada que deponha contra você, você pode ser membro da igreja. Pode ser batizado. Mas é mais complicado. É diferente disso. É preciso obedecer. É preciso viver com amor. É preciso prática. Portanto, ser crente, ser cristão, é assumir um desafio de amar como Jesus amou. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender e a obedecer os seus mandamentos, a viver em prática aquilo que Jesus Cristo ensinou. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado por aquilo que nós lemos e ouvimos a cada dia, porque nós nos renovamos com a Tua palavra e se torna novo a cada momento. Nos ajude a cada dia abandonar as coisas antigas, aquilo que nos afasta do Senhor, para vivermos uma experiência nova com o Senhor dia a dia, até o dia que a mansão, as portas da mansão celestial se abriremos e estaremos cantando grandioso és Tu. Bendito seja o Teu nome. Nos abençoa, tem misericórdia de nós, perdoa nossas falhas, nossos pecados em nome de Jesus. Amém.